Oi, eu sou a Dona Rita e esse é o meu canal. No vídeo de hoje eu vou fazer com vocês a correção do Plano de Estudo Tutorado de Língua Portuguesa do 6º ano do Ensino Fundamental, volume 3 de 2021, semana 1. Vamos lá? Oi, gente, então aqui na semana 1 do PET 3, do 6º ano, nós vamos falar sobre o gênero textual lenda, que é um tipo de texto que vem da tradição oral e trata-se de uma narrativa que nasceu para explicar acontecimentos ou o surgimento de elementos da natureza que tenham causas desconhecidas. Então, primeiramente, você tem esse exemplo de lenda aqui, ó, a lenda do diamante, e aí você vai fazer a leitura desse texto. A história narrada nessa lenda é a seguinte: existia um casal de índios muito apaixonado, que era o Itajibá e a Índia Potira, e eles viviam lá tranquilamente às margens de um rio no centro-oeste, na região centro-oeste, até que a tribo deles foi atacada e deu-se início a uma guerra. E então o índio Itajibá teve que acompanhar os outros guerreiros da tribo dele nessa guerra. Enquanto isso, a Índia Potira ficou todos os dias à beira do rio, esperando o amado dela voltar. Só que ele não voltou, porque ele acabou morrendo nessa guerra. E aí ela ficou muito triste e passou o resto dos dias dela, o resto da vida dela, chorando à beira desse rio. Aí o Tupã, que é a divindade mais sagrada na cultura indígena, ficou com muita pena da Índia Potira e transformou as lágrimas dela em diamantes. E aí, conforme ela ia chorando, esses diamantes caíam no rio. Então, essa é a forma que a cultura indígena, explica o surgimento dos diamantes. Por que existem tantos diamantes nos rios, na região centro-oeste? Segundo essa lenda aqui, é por causa da história da Índia Potira e do Itajibá, As lágrimas da Índia Potira se transformaram nos diamantes desses rios. Então é isso, a primeira atividade é só fazer a leitura do texto. Agora vamos para a questão 2. A lenda narra sobre a origem de quê? É a origem do diamante. A lenda tenta explicar de uma forma mística, qual que é a origem do diamante. 3. No primeiro parágrafo, o tema principal é sobre um casal de índios. No primeiro parágrafo, o texto explica quem são os personagens principais, quais que são as suas principais características, os significados dos seus nomes, qual que era a relação entre os dois. Então, no primeiro parágrafo, é apresentado o casal de índios. 4. No começo da narrativa, os personagens são descritos. Copie a descrição de cada um deles. Então, a Índia Potira, ela é descrita da seguinte maneira: ela, uma jovem e bela moça, tinha o nome de Potira, que significa flor. E o índio é descrito da seguinte maneira: ele, um guerreiro poderoso e valente, chamava-se Itajibá, que significa braço forte. Questão 5. De acordo com a lenda, qual fato ou acontecimento provocou a separação do casal da tribo indígena? Então, na situação inicial dessa lenda, o casal vivia em harmonia lá na tribo deles à beira daquele rio, até que aconteceu um fato que acabou com o sossego, que acabou separando esses dois índios, esse casal de índios, que foi o seguinte: a tribo do casal foi atacada e uma guerra foi anunciada. Então, Itajibá teve que ir guerrear junto com os outros guerreiros da tribo. Então, isso foi o que separou esse casal. Questão 6. Quais fatos da lenda são possivelmente reais
e quais são possivelmente imaginários? Marque com a letra R o que pode ter sido real e marque com I o que é imaginário. Então, a gente tem essa primeira afirmação, esse primeiro trecho aqui do texto, ó. Daí a razão pela qual os diamantes são encontrados entre os cascalhos e areias do rio. Então, a gente sabe que a explicação que a lenda dá para a origem dos diamantes tem origem na religião, na cultura indígena, e não em fatos cientificamente comprovados, né? Então, os diamantes não surgem das lágrimas de uma pessoa. Os diamantes, eles têm uma origem na natureza, uma origem química, né? Química, física e tudo mais. Então, a gente sabe que essa razão que é apresentada no texto para o surgimento dos diamantes é um fato que tem origem no imaginário dessa cultura. Então, a gente vai colocar letra I. Depois a gente tem esse outro trecho aqui, ó. Em um tempo atrás, na região centro-oeste, vivia à beira de um rio uma tribo indígena. Isso aqui é perfeitamente aceitável, perfeitamente possível de ser considerado real, que uma tribo vivesse às margens de um rio no centro-oeste, né? Porque a gente sabe que toda a extensão do Brasil foi em algum momento habitada por tribos indígenas. Então, isso aqui é perfeitamente possível de ter sido real. Então, nós vamos colocar letra R. A próxima afirmação. Itajibá teve que acompanhar os outros guerreiros à luta contra o inimigo. Se uma tribo entrasse em guerra contra outra, todos os guerreiros, de fato, teriam que enfrentar essa batalha. Então, isso aqui é perfeitamente possível de ter acontecido, né? Então, se uma tribo entrou em conflito com a outra, todos os guerreiros vão ter que lutar. Então, isso aqui a gente pode colocar que é um fato possível de ter realmente acontecido. Então, R. Todos os dias, Potira ia para a margem do rio esperar o esposo. Isso aqui também é um fato que pode ter acontecido, né? Então, se o esposo dela foi guerrear, ela realmente pode ter ido para a beira do rio e esperá-lo todos os dias. Isso aqui não tem nada de impossível, de mágico, né? Que não possa ter sido real. Então, nós vamos colocar R também. Tupã, o deus dos índios, ficou com dó e transformou as lágrimas de Potira em diamantes. Então, esse negócio de transformar as lágrimas de alguém em diamantes, isso vem do imaginário, isso não é cientificamente possível, não é cientificamente um fato que possa ser real. Então, a gente vai colocar a letra I de imaginário. Então é isso, pessoal. Essa foi a correção da semana 1 do PET 3. Espero que vocês tenham gostado e continuem aqui comigo no canal para acompanhar as correções das próximas semanas. Eu fico por aqui. Até a próxima. Beijo, tchau!